Olha só o que nos traz a Manu Gaspar aqui, tá? A delação rejeitada de Vorcaro tinha um novo contrato milionário com a mulher do Alexandre de Moraes. Olha que coisa. Isso é relevante por dois aspectos, tá? Isso é relevante, evidentemente, porque mais um contrato com a mulher de Alexandre de Moraes, ela já tinha recebido 80 milhões de um contrato de 136 milhões, e agora tem mais um contrato de 50 milhões que foi assinado alguns meses antes da prisão do Vorcaro, alguns dias antes da prisão do Vorcaro. Ele não chegou a ser assinado, mas foi feito esse contrato, foi pactuado esse contrato entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes, né? Aí agora, então isso é lógico, é um problema, evidentemente, mostra mais coisas, né? Mais ligações entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes, mas não é só isso, porque isso põe uma nova luz no porquê que a Polícia Federal rejeitou a delação do Vorcaro. Peraí, havia a conversa de que a PF rejeitou a delação porque não tinha fatos novos sobre o Alexandre de Moraes, não trazia as figuras do STF, e aparentemente tinha algumas coisas sim, né? Talvez a polícia já soubesse desse outro contrato, talvez já tivesse essa informação desse outro contrato. Por isso que não considerou informação nova. Mas dá para ver que na delação premiada do Vorcaro anterior tinha coisa ali sim, ou seja, a PF ela está trabalhando realmente para que a delação tenha coisas sobre os ministros do STF, ou é o contrário, ela está querendo que não tenha nada sobre o Xandão, não tenha nada sobre o Toffoli, não tenha nada sobre os ministros do STF. Ficou estranho para a PF agora essa reviravolta, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter é sadio porque toma leite de mandioca, Kerley, o forrozeiro bombadão e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá aqui, ó. Delação rejeitada de Vorcaro revelava novo contrato milionário com a mulher de Moraes. A primeira proposta de delação do banqueiro Daniel Vorcaro, rejeitada pela Polícia Federal, isso é muito importante, trazia em um dos anexos uma informação sobre sua nova relação com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Semanas antes de ser preso e o banco liquidado, foi elaborado um novo contrato de uma empresa ligada com um banqueiro com o escritório da Viviane Barsi de Moraes. Segundo a versão apresentada, o documento previa pagamento de 50 milhões ao escritório Barsi de Moraes, mas não teria sido assinado. A informação foi confirmada à equipe da coluna por duas fontes que tiveram acesso ao material. Pessoas próximas ao ex-banqueiro que confirmaram a informação à equipe da coluna afirmam que esse segundo documento teria sido feito em agosto de 2025, porque já havia previsão de venda do banco no curto prazo, e nesse prazo seria preciso garantir o pagamento de todo o valor estipulado no primeiro contrato de 3,6 milhões de reais entre janeiro de 2024 e janeiro de 2027, que somaria... Ah, então, olha só. Caraca, bicho, isso ainda é pior do que a coisa, né? Porque dá a entender que, de fato, o Vorcaro queria pagar os 130 milhões para o Alexandre de Moraes. E aí qual que foi o papo que ele falou com o Xandão? Ó, Xandão, o negócio é o seguinte, eu não vou conseguir manter esse contrato, porque, em tese, o banco vai ser vendido em breve. Não vou ter como manter esse pagamento para você aí, para sua esposa, né? Então, eu vou fazer um pagamento de 50 milhões de reais, vai fazer um outro contrato aqui de 50 milhões de reais, porque o outro contrato antigo vai acabar sendo cancelado, né? Aqui, ó. Ou seja, isso mostra que seja lá qual for o serviço que foi contratado com o escritório, não era um serviço espalhado no tempo, era um serviço meramente de favor pessoal, só pode ser, né? Porque já tinha sido prestado esse serviço, né? Aqui, ó, mesmo que o escritório já não estivesse mais vinculado ao master, que era o cliente inicial. O primeiro contrato, revelado pela coluna em dezembro do ano passado, previa a atuação de Barsi junto ao Banco Central, ao CAD, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal, mas todos esses órgãos informaram ao blog, através da Lei de Acesso à Informação, que não houve registros da atuação de Viviane em nome do Master. É lógico, quando fala da Viviane, fala aqui de qualquer pessoa ligada ao escritório da Viviane Barsi de Moraes, atuando nesses órgãos, né? Aí ela alegou que tinha feito, não, porque eu fiz sei lá o que de ética, participei de reuniões e fiz não sei o que lá, sendo que, né, de novo, ok, pode ter feito essas coisas todas, mas não era isso que estava no contrato. No contrato estava atuação junto ao Banco Central, ao CAD, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal. E aí a grande suspeita é a seguinte, porque a gente sabe que, por exemplo,
o Alexandre de Moraes chegou a ligar para o Galípolo, para o presidente, para o chefe do Banco Central. Ou seja, a suspeita é que o contrato, na verdade, não era com a Viviane Barça de Moraes. Quem intercedeu a favor do Vorcaro foi o Alexandre de Moraes. Ele foi contratado pelo Vorcaro para interceder favoravelmente ao Banco Master nesses órgãos, né? Todos esses órgãos revelaram que não tinha nenhum registro da Viviane ali, né? De acordo com o G1, o Vorcaro apresentou essa semana uma nova delação premiada, uma nova versão, que ainda está sendo avaliada pelos investigadores. Mas aí que eu digo para vocês, o fato de ter essa nova informação aqui sobre outro contrato do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, isso traz uma nova luz, porque das duas uma. Ou a polícia recusou isso, porque já sabia disso, já tinha essa informação desse outro contrato dentro das provas que eles recolheram, isso é uma possibilidade, né? Lembra que o que a Polícia Federal alegou para recusar a delação premiada do Vorcaro é justamente que ele não trouxe informações novas, mas disseram que ele evitou mencionar ministros do STF, tanto o Toffoli quanto o Alexandre de Moraes. Segundo dizem ele na delação, ele teria dito que tudo que ele fez foi por mera amizade, que não foi em troca de nada. Ele deu esse dinheiro para o Alexandre de Moraes por amizade, né? O que certamente foi a dica do advogado dele, porque viu que é insustentável dizer que aquele contrato é um contrato válido, ou seja, ele teria feito tudo isso por amizade. Aliás, com o Ciro Nogueira também, ele falou que fez por amizade, coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, né? Não tem esse negócio. Ainda mais se o Alexandre de Moraes ligou mesmo para o Banco Central para interceder a favor do Banco Master, então não tem que dizer, teve contratação de serviço aí, teve serviço rolando. E tem que lembrar de uma coisa que esse pessoal todo está esquecendo, a mídia tradicional não menciona isso, que é o fato do Alexandre de Moraes ter ido passar férias em Dubai em dezembro, depois do fechamento do Banco Master em novembro. Lembra que, supostamente, o Banco Master seria vendido para um fundo lá de Dubai, né? Ou pelo menos havia uma negociação nesse sentido. E não é estranho que no momento que o Banco Master é liquidado, é fechado, no momento em que ainda havia uma tentativa lá em Brasília de reverter essa liquidação do Banco Master, com certeza não seria possível, como eu expliquei para vocês, é impossível você reverter a liquidação de um banco, porque uma vez que o banco perdeu a credibilidade, ninguém iria querer fazer mais coisas com esse banco, contratos com esse banco. Como é que você ia botar dinheiro no Banco Master? Quem é maluco de botar dinheiro no Banco Master depois dessa, né? Sabendo que ele estava quebrando, né? E da mesma forma, quem ia querer comprar um banco desse? Para que o fundo árabe iria querer comprar um banco que está falimentar, né? Não tem lógica isso, né? É melhor você começar um banco novo do zero do que você comprar uma massa falida de um banco que não tem credibilidade mais, né? Mas havia essa negociação, essa tentativa de se reverter a liquidação do Banco Master até o início de janeiro. Tentaram isso mesmo, a gente sabe que tentaram. E um ponto nessa história toda é o Alexandre de Moraes ir lá em Dubai, talvez, tentar convencer o tal do investidor, lá o fundo Mumbala lá de Dubai, que iria comprar o Banco Master, tentar convencer ele a fechar esse negócio, né? Aparentemente não deu certo. O pessoal tem às vezes essa ideia de que o pessoal árabe tem dinheiro pra caralho e gosta de torrar dinheiro em coisa inútil, né? E essa imagem não é correta, tá? Eu trabalhei com o pessoal lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Eles têm dinheiro pra caralho, tem muito dinheiro pra cacete mesmo. Mas eles são bem espertos, tá? Eles não gostam de jogar dinheiro fora, não. Esse papo de eles jogam dinheiro fora em qualquer coisa, isso é mentira. Os caras são mão de vaca pra cacete. O pessoal critica judeu, que é muito mão de vaca, árabe é pior ainda. Então, esse negócio, ou seja, lógico, esse fundo Mumbala não ia querer também torrar dinheiro no Banco Master, né, sabendo que estava... depois que foi liquidado, então, porra, não tinha nem lógica isso, né? Então, essa visita do Alexandre de Moraes lá em Dubai é muito estranha, porque ele pode estar fazendo exatamente, mais uma vez, fazendo o papel de contratado pelo Banco Master, enquanto ele não poderia ser contratado pelo Banco Master. A mulher dele poderia ser contratada pelo Banco Master, não ele, né? Só que a mulher dele é uma ilustre desconhecida. O único credencial que ela tem no mundo jurídico é ser esposa do Alexandre de Moraes, né? E essa história, né? Aí, ou seja, uma vez que a desculpa da PF para não fechar é que não estava indicando, não estava colocando as relações com ministros do STF, e a gente sabe que pelo menos uma coisa nova surgiu nessa delação, ficou estranho esse papo. Será que a Polícia Federal já está tentando também transformar em pizza esse caso do Banco Master, né? É impressionante isso aqui. De acordo com o G1, o Vorcaro apresentou nessa semana uma nova versão da sua delação premiada. Tá aqui, ó.
Vorcaro apresenta nova proposta de delação após rejeição inicial da PF. Aqui, ó, a defesa de Daniel Vorcaro apresentou uma versão reformulada da proposta de delação premiada à Polícia Federal e à PGR após primeira tentativa não avançar nas negociações. O novo material foi entregue durante uma reunião realizada no dia 1º e ela amplia o escopo das informações oferecidas por Vorcaro. Na avaliação da PF, a primeira versão era limitada, deixava de abordar elementos já identificados nas apurações. Entre os fatos investigados está a suspeita de repasses mensais de 300 mil ao senador Ciro Nogueira, em troca de articulação de pautas políticas que favorecem o esquema do Master. As conversas sobre colaboração também envolvem relações financeiras pelo empresário com integrantes do STF. Pois é, mas agora a gente sabe que pelo menos algumas revelações haviam ali, né? Pode ser que a polícia já soubesse dessa revelação, pode ser isso, né? A equipe do Procurador-Geral da República, o Goné, vinha demonstrando maior disposição para levar a negociação adiante. A PF, por outro lado, firmou posição pela rejeição da proposta inicial. Então vamos ver o que vai ter de novidade nessa nova delação do Vorcaro aqui, para ver o que vai ter nisso daí. Pelo menos tem mais esse rolo do Alexandre de Moraes com o Vorcaro aqui, né? Lembrando que o que ele está colocando aqui não é importante do ponto de vista documental, porque um contrato que não foi assinado, uma minuta que foi discutida, não gera efeitos legais. Mas ela pode indicar problemas na intenção do contrato original. Se de fato esse novo contrato estava sendo elaborado para garantir que o Alexandre de Moraes iria receber toda a parte lá do contrato dele antes da venda do Master para outro banco, isso indica qual era a intenção desse outro contrato. É diferente de um contrato de prestação de serviços normais. Contrato de prestação de serviços normais, o banco foi vendido, não precisamos mais do seu serviço, lamento muito, você não recebe o resto do seu contrato, né? Deu ruim. Né? Isso acontece o tempo todo, né? Então esse contrato tinha uma natureza diferente, não era uma natureza de prestação de serviços como está dito ali, né? Então é mais uma evidência de que esse contrato é um contrato, na verdade, de contratação do Alexandre de Moraes, para o Alexandre de Moraes atuar como lobista a favor do Banco Master, a favor do Vorcaro, né? Mais um critério aí, mais um ponto, mais uma pedra para ser colocada em cima desse assunto aí, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.